Fala, meu povo, beleza? Professor Geografia, canal Geografia e plataforma de ensino de humanas Gabarita Gel. Vamos continuar a nossa saga da Guerra Fria. E nós entramos num momento muito especial, o fim do mundo bipolar. Pós-Segunda Guerra Mundial, emerge duas grandes potências que vai dar as cartadas no jogo geopolítico internacional. Estados Unidos e União Soviética comandam tudo no mundo. E tem seus parceiros, a galera que é alinhada à política socialista, planificada, de partido único, e a galera do livre mercado, da democracia política, que está do lado dos Estados Unidos. E o jogo geopolítico perdurou por décadas assim. Eu vou te explodir, eu tenho armas nucleares. Ah, amigo, eu também tenho armas nucleares. Eu vou te explodir 2 vezes. Eu vou te explodir 3 vezes. Eu vou para a Lua. Ah, grande coisa! O primeiro homem que foi para o espaço foi nós que enviamos. As disputas tecnológicas, armamentistas e aeroespacial também desenharam o jogo geopolítico por décadas. Mas aí, o modelo econômico socialista, de economia planificada, sem concorrência, com atraso tecnológico, como a gente mencionou na aula anterior. Se você não viu, tem que ver o fim do mundo bipolar. Que eu falo tudo isso, trago detalhes, e é uma questão de prova de segunda fase. Os porquês que levaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a entrar em crise. Todos esses motivos, a União Soviética começa a ruir. Aí um alemão muito louco pega um machado, vê aquele muro, olha, mas não tem soldado, ele pega o martelo, corre e dá uma marretada nesse muro. Essa marretada é um símbolo da decadência da União Soviética e o início de uma nova era. Vem cá comigo, rumo à ordem pluripolar. Pluripolar, várias vozes. E não somente 2, mas Jean, desse jogo geopolítico, os Estados Unidos da América, sai fortalecido. Ele ganhou os Paranauê, o jogo de capoeira com a União Soviética. Sim, os Estados Unidos ganham o jogo geopolítico. E ele imagina que ia navegar num oceano tranquilo, solitário, dando as cartas no jogo geopolítico sozinho. Ah, mas isso não aconteceu. Outros países têm a sua influência nas suas regiões. São influências menores, mas possuem determinada influência. Isso limitou os Estados Unidos pós a queda do Muro de Berlim, pós a unificação da Alemanha, pós o fim do Pacto de Varsóvia, pós a decadência da União Soviética, a transformação e quando emerge a Rússia. Todos esses eventos, não levou os Estados Unidos a ser a única grande potência. Mas, Jean, os Estados Unidos possuem o maior poderio bélico. Os Estados Unidos conseguem mover tropas em qualquer lugar do mundo, fazendo assim. O investimento nas Forças Armadas Americanas é maior que o PIB de quase todos os países do mundo. Os Estados Unidos têm o controle da moeda mais forte do mundo desde a Conferência de Bretton Woods, que substitui o ouro pelo dólar. Então, eles podem soltar dólar no mercado para ter o controle do preço. Eles podem retrair a produção de moeda para ter o controle do preço. Os Estados Unidos, então, manda na economia e manda nas questões bélicas. Tem muito poderio. Mas como eu falei para vocês, vocês têm o quê?
países que têm uma certa influência regional. E isso causa um impedimento para os Estados Unidos nadar de braçada. O mundo, presta atenção aqui, ele é pluripolar. Os Estados Unidos queriam um mundo, guarda isso, unipolar. Essa era a ideia, sabe de quem? Sabe de quem? Dele, George Bush. O pai do George Walker Bush, a família Bush. O pai já foi presidente e o filho foi presidente. E a ideia lá atrás, na década de 90, era que os Estados Unidos fosse a única grande potência do mundo. Mas, cara, isso não aconteceu porque nós temos, vem cá, outros países que vão ser atores. Então nós temos aqui o quê? Uma economia policêntrica. Demétrio Magnoli, professor da USP, sociólogo, doutor em geografia, autor de livros didáticos, vai trabalhar assim. É assim que a gente segue a nossa diretriz. Então, fica a dica, professor da USP. Então, a FUVEST segue a mesma linha. Ah, Jean, e o Enem? Vai seguir a mesma linha, mas isso aqui é uma fala mais técnica. Vamos pensar assim, né? Uma questão mais técnica, uma questão mais rebuscada, que o Enem não vai te cobrar. A visão é policêntrica no viés econômico. Nós temos a União Europeia dando as cartadas na Europa e no mundo também em alguns setores. A Índia sendo o principal país da Ásia de monções. África do Sul e Nigéria disputando polaridade no grande continente africano. O Brasil dando as cartadas econômicas no setor agrícola e sendo a principal economia da América do Sul, ou melhor, da América Latina. A nossa economia é maior que a da Argentina, maior que a da Colômbia e maior que a do México. E a Rússia, a mãe, ela não deixa de existir, ela está ali presente e ela vai surgir das cinzas como a fênix no governo de Vladimir Putin. Vem cá. A União Europeia, como eu falei para vocês, ela tem mais cartas para distribuir no jogo geopolítico e econômico mundial. Por quê? Ela participa de negociações, olha aqui, comerciais em bloco. Isso dá muito mais poderio, porque se soma às economias dos países centrais europeus, Alemanha, França, Inglaterra, só que não, Brexit, saiu da União Europeia. Mas nós temos aí França e Alemanha, a Espanha, que tem uma economia considerável. São países muito fortes, somado aos outros, vai dar um poderio econômico muito grande. Fora que possui uma moeda única e uma moeda forte. Isso aqui é o diferencial da União Europeia. Por quê? Como o dólar tem o comando estadunidense e o euro também é uma moeda forte, a União Europeia não depende do dólar. Então, vai ficar pouco vulnerável nas flutuações do dólar e nas taxas de juros deles, dos Estados Unidos. Então não fica tão dependente da economia americana como outros países, por exemplo, o Brasil. É só ver a diferença do valor do dólar para o real, tá? A nossa moeda é muito mais fraca porque é um país totalmente dependente de reservas em dólar. Vem aqui, não vamos entrar nessa discussão não, tem até aula na plataforma que eu falo do Brasil no cenário econômico global. Mas não é tudo um mar de rosas para a União Europeia. Ela tem uma problemática. Ela não tem uma articulação militar em bloco. Então ainda é muito dependente da organização do Tratado do Atlântico Norte. Consequentemente, depende muito dos Estados Unidos, que é o principal fiador da OTAN. O Trump até falou, né, que ia deixar de investir dinheiro na OTAN, porque agora ele precisa olhar primeiro os Estados Unidos, com a célebre frase American First. America First. Ah, Trump,
Cara, e a China? E a China? Ela se comporta, cara, como uma grande potência hoje. E é o principal inimigo estadunidense. Os Estados Unidos gostam dessa história de ter um inimigo. Antes, o inimigo vermelho, o urso, a União Soviética. Agora, o inimigo é os lutadores de Kung Fu da China. E a China tem esse comportamento porque tem uma enorme população, com seus 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes e uma mega economia. A economia chinesa cresceu números absurdos desde a abertura econômica promovida pelo Deng Xiaoping, pós-fim do regime de Mao Tse-tung. Cara, o mundo é muito louco. Cara, o mundo não gira, o mundo capota. E agora a China, que foi sempre massacrada pelos seus vizinhos japoneses, russos, até os ingleses colocaram o pé na China. Agora a China passa o trator em todo o mundo, segunda maior economia do mundo, a maior produção industrial do mundo e consegue trocar uma ideia com os Estados Unidos no viés econômico, olho por olho. Belê? Tá, Jean. Mas a China tem alguns problemas, não tem? Sim, e muitos. O primeiro envolve isso aqui, PIB per capita baixo. O PIB total absoluto da China é o segundo do mundo. Mas se você dividir esse PIB com o total da população, diminui muito. E é uma população majoritariamente pobre. Por quê? Como é muito grande, gente, pensa nos números da China. Você tem 300 milhões de classe média. Aí você fala, meu Deus, é maior que a população brasileira. 300 milhões são de classe média. Mas pensa, você tem 500, 600 milhões que vivem na miséria. A China rural é uma China muito pobre. Então, essas questões sociais e também de distribuição de renda não deixam a China chegar para passar os Estados Unidos nesse exato momento. Talvez no futuro a gente consiga, eu acredito que eu não, nem vocês, mas talvez os nossos filhos aí podem ver aí a mudança da polaridade mundial, a China ultrapassando os Estados Unidos. A China, na geopolítica, ela tá tão, podendo que ela disputa áreas de influência no mundo. E o foco da China é a África. A China disputa com a União Europeia e com os Estados Unidos extração de recursos naturais na África. A China também financia a construção de países. Isso mesmo, as construtoras chinesas se instalaram em países como Angola, que tem muito petróleo, como a própria Nigéria, construindo cidade praticamente do zero, como é o caso de Angola, que foi toda destruída por conta de uma guerra civil. A China tem influência até no Brasil, pensando em aumentar aí o número de produtos importados do Brasil, produtos agrícolas. A China já até desenhou uma estrada que vai escoar a produção do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul em direção ao Chile, e de lá vai ser mais rápido chegar até a China. Altos investimentos chineses no Brasil. Já o nosso amigo Japão é um gigante econômico, é a terceira maior economia do mundo, já foi a segunda maior economia do mundo, foi ultrapassado pela China, mas é um anão geopolítico. O Japão não tem poderio no jogo geopolítico. Primeiro, você tem um exército limitado. Segundo, o Japão não pode ter armas nucleares. Está escrito na Constituição japonesa. E armas nucleares, cara, é tudo na geopolítica mundial. É só ver a Coreia do Norte, que tem arma nuclear. Não foi invadida pelos Estados Unidos ainda, por quê? O Kim Jong-un aperta o botão e vai explodir o Japão, vai explodir a Coreia do Sul. Então, ele tem o quê? Uma carta na manga para negociar com os Estados Unidos. Ou você acha, se o Iraque tivesse
uma bomba atômica, os Estados Unidos iam fazer o que bem entender? Claro que não. O Iraque vai lá, aperta o botão, explode Israel. Então, as armas nucleares, é triste falar isso, triste, mas é a realidade, é sempre a carta na manga numa discussão política aí. E o Japão não tem isso. Claro, o poderio econômico do Japão é enorme. Ele alavancou os tigres asiáticos, criou uma nova área e pujante área comercial na Ásia, mas é um entrave essa questão militar. Fora que tem poucos recursos energéticos, então depende muito de importação do Brasil. A mãe Rússia. Como eu falei para vocês na introdução da aula, a Rússia é a Fênix. É a Fênix. A Rússia estava destruída com o fim da União Soviética. Saquearam a Rússia. E aí ela foi ressurgindo. E no governo de Vladimir Putin, ela começa de novo das cartadas, principalmente na sua região. É só lembrar da questão da Crimeia, que era uma ilha que pertencia à Ucrânia, que os russos falaram, não, é meu. Foram lá, invadiram, passaram por cima da opinião estadunidense, pronto, acabou. Fora que a Rússia financiou a guerra civil na Ucrânia, dando dinheiro para rebeldes ucranianos de origem russa que viviam ali na região de Donetsk, que é a região leste da Ucrânia, beleza? Fica a dica aí, tá? Para dar uma estudadinha nessa temática aí, tá? Mas, claro que o exército da Rússia apresenta um declínio em comparação do momento que viveu da Guerra Fria, mas ainda tem um grande, enorme arsenal nuclear. Muitos dizem que o arsenal é maior que o arsenal dos Estados Unidos. É claro que eles assinaram um tratado de diminuição de armas nucleares, mas ainda tem muita arma nuclear. O destaque da Rússia, petróleo e gás natural. Isso daqui financia a economia russa. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e também é um dos maiores produtores de gás natural do mundo, ofertando esse gás natural para a Europa esquentar suas casas no inverno intenso europeu. Isso é muito importante para a Europa, cara, porque eles não têm esse gás natural. Mas no campo geopolítico, qualquer momento, Putin pode fazer o quê? Fechar as torneiras e deixar de distribuir gás natural para a Europa. Imagina a confusão que a Europa ia se meter. Então, quer dizer que a Europa está na mão de Vladimir Putin. Claro que a Rússia depende desse dinheiro da União Europeia, então não vai fechar, só se for um conflito mais tenso aí, tá? Que está longe de acontecer, não vai acontecer. Índia e Brasil são aí, né, coadjuvantes nesse rolê todo, mas são potências bem regionais. A Índia, uma potência da Ásia de monções, tá? É uma grande população, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, possivelmente vai ultrapassar a China, se já não ultrapassou, porque a questão de registro na Índia é muito complicado. A Índia tem uma economia muito diversificada, é um dos maiores produtores de tecnologia ligados à área de TI. A cidade de Bangalore é um tecnopolo e se produz muito software, jogos. Cara, é impressionante a diversidade de produtos ligados à área de informática hoje que são produzidos na Índia. E tem arsenal nuclear, porque tem seu inimigo ali do lado, o Paquistão. Tem uma região tensa ali, hein? Se chama Caxemira. A Caxemira é uma região de disputa entre os dois países e qualquer momento pode ter guerra. Vem cá, que nós faltamos falar dele, do Brasil, um grande exportador de produtos agrícolas. Aí você fala, Gia, nossa, todo mundo aqui tem arma. Cara, isso é importante, porque no momento de crise, quem vai fornecer alimento para o mundo? O Brasil. É só ver
com a pandemia do coronavírus, o mundo para. O agronegócio brasileiro aumentou as exportações. O agronegócio não parou, porque o Brasil oferta monocultura de exportação, soja e milho principalmente, e carne para o mundo. Então, tem importância no âmbito econômico. O Brasil sempre é um ator de peso nas negociações internacionais. Nas questões geopolíticas, tá? Antes era mais, uns anos atrás, hoje perdeu esse poderio das decisões. Queria até pleitear uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, teve participações mais efetivas em alguns conflitos no mundo, como no Haiti, como no Congo. Mas, gente, ficou só na conversa. A discussão hoje no mundo é outra, nem se fala mais em reforma do Conselho de Segurança da ONU. Beleza! Curtiram a aula? Gente, eu só vou sair para você dar o print, tá? Calma aí. Calma aí! Dá o print. Você tem que anotar, hein? Aluno gabarita G não fica assistindo só a aula, não. Vamos fazer o resuminho da aula aí, vai assistir de novo. Beleza, galera? Ó, quer estudar com a gente? gabaritagel.com.br, pra cima deles. Tamo junto, galera. Abraços.